tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Discipule. Hoje nós vamos falar sobre justificação. Eu estou aqui com duas feras, pessoas que entendem mesmo do tema, para poder explicar para você, para mim, para toda a nossa igreja, né, para nos edificar na fé e nos princípios bíblicos, um pouco mais sobre a justificação, para a gente entender de fato. Muitas vezes a gente confunde um pouco o que é justificação, o que é vários pontos. Hoje nós vamos falar aqui, não vou ficar dando muito spoiler, não, vou deixar com eles o entendimento. Vou fazer perguntas cabeludas aqui, que eu gostaria de fazer, né? Agora chegou a minha oportunidade. Eu estou aqui nada mais nada menos do que com a dupla Breno e Isaías, Isaías e Breno. Boa noite, irmãos. Como vocês estão? Boa noite. Boa noite, Luizão. Tudo na graça, né, do Senhor. Amém. Sendo justificados aí a cada dia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Bom, falando sobre justificação, gente, a gente sempre pensa na história da humanidade, o homem sempre buscou ter contato com Deus, buscou ter contato com o espiritual, né? Muitas pessoas falam outro mundo e tal. E a gente percebe que assim, a humanidade ela sempre tentou de alguma forma se aproximar de Deus. Seja por meio de, sei lá, acredita-se muito que por meio da ciência poderia se conseguir fazer isso, né? Do conhecimento, do estudo das coisas criadas, ou até mesmo outras pessoas acreditavam, grupos, né, gnosticismo, acreditavam que o corpo físico era um fator que impedia essa aproximação. Só que assim, a Bíblia traz pra gente que o problema da humanidade em relação a Deus é outro. É o pecado, que está bem claro, né, em Gênesis, ali Adão e Eva pecam, tem um rompimento com Deus, e Deus ele mostra já desde o começo um plano para a salvação desse homem e para a justificação do homem, né? E falando de justificação, como que a gente pode definir isso de uma forma rasa para a gente não aprofundar tanto, mas à frente a gente vai aprofundando? O que é a justificação para vocês? Pode ir no Paulo aí, você. Tem discussões. Sem discussões, Breno, vai lá. Mas justificação é nada mais do que ser declarado justo, né? Justificação, eu gosto de dizer que é como se Deus estivesse ali assinando uma carta nos declarando justos, através de algo que ele fez, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso no decorrer dessa aula, mas de acordo com algo que Deus fez, ele nos declara justo. Então é algo que vem de fora, que é algo que vem de Deus, né? Ao contrário de outros, de santificação, de regeneração, que a gente vai falar um pouquinho mais, mas a justificação é algo que Deus declara sobre nós, sobre aqueles que ele justifica. Então, basicamente, seria isso. Entendi. Isaías? Concordo 100% com o que o Breno disse, né? Justificação é algo que vem de fora, algo que é declarado, né? É algo que nós recebemos sobre a nossa vida. Não é algo que está dentro de nós, como o Breno falou, né? Mas é quase que como se fosse um título, né? Um título. Que a gente recebe um título de ser justificado. Mas importante também, né, Breno? É algo que não depende de nós, né? Sim. Não está somente, né, ou totalmente, né, e nem parte nas nossas mãos, né, mas é algo que Deus declara sobre a gente. Entendi. Exatamente. Interessante, porque essa questão da declaração de Deus sobre nós fica mais claro, porque muitas pessoas podem acreditar que as ações delas podem tornar elas justificadas, né, em relação à ofensa que foi criada em relação a Deus, né, do homem para com Deus. E essa remissão, nós podemos chamar de remissão do pecado. Como que essa remissão ela se dá no caso? Então, Luiz, a justificação, a gente tem que entender uma coisa. Boas práticas não justificam ninguém, né? Acho que a gente tem que estar bem claro com relação a isso. Até mesmo na justiça humana, que é falha, que é imperfeita. Você não vê boas ações justificando um crime que uma pessoa cometeu. Lógico, a gente tem aí, como é que fala, pagar fiança, né? Trabalho comunitário, essas coisas assim. Mas entenda bem, isso aqui é uma condenação que a pessoa recebe. Ela não está sendo justificada ao fazer isso. Né? Ser inocente, né? Tem justificação isso, ser declarado inocente. Você é inocente porque você faz boas ações. Vamos só dar um exemplo aqui um pouco mais claro, de acordo com essa justiça humana. Imagina que um homem ele vai lá e mata uma família toda, né? Aquela coisa terrível. E aí ele chega diante do tribunal, né? Diante do juiz, e ele confessa o seu pecado, né? O seu crime, mas ele fala assim: olha, eu fiz isso aqui, eu assassinei algumas pessoas, mas eu sou um bom pai de família.
eu faço caridade, eu sou honesto no meu trabalho, nunca roubei nada. Ajuda outras pessoas. Ajudo um monte de gente, né? Então, assim, eu faço muito mais coisas boas do que coisas ruins. Então, assim, eu matei aquelas pessoas e talvez vou matar mais alguns outros de vez em quando. Mas, assim, pensa bem, eu só mato de vez em quando. Agora, ajudar as pessoas, eu ajudo o tempo todo. Ou seja, eu tô muito mais positivo do que negativo. Exatamente. Né? Então, tô no então tá tudo certo. Deus gosta de mim. Isso não vai de forma alguma, né, Breno? Não Ótimo exemplo aí. Isso não vai de forma alguma retirar a responsabilidade que aquela pessoa teve de ter cometido aquele crime. A única coisa que iria remir ele daquilo seria um perdão, né, Breno? Exatamente. Um perdão, um pagamento, né, daquele crime que foi cometido. Exatamente. Porque o bem que a gente pratica não anula o mal que a gente pratica. Então, assim, o bem que a gente pratica, beleza. Mas ele não vai fazer esquecer aquele mal que é praticado por nós. Entendi. Então, assim, por mais que você faça coisas boas, o que você fez de errado, você deve pagar por aquele erro. E a questão da justificação é justamente estar em Cristo Jesus, né? Que é Jesus pagando a nossa dívida que a gente tinha com Deus. Essa dívida que era impagável, que a gente não ia conseguir pagar nunca, Jesus vem e paga para nós. Então, ele nos justifica. Né? Nesse mesmo exemplo, né, Breno, que você deu aí, pensa uma pessoa que comete um crime, né? Hoje, talvez ela poderia até ir para cadeia, ir para prisão e pagar por aquilo e sair, né? Mas a nossa posição, né, para com Deus, o nosso pecado, né, o pecado original, ele é impagável por nós. Né? Por isso que nós dependemos de ser remidos daquele pecado. Entendi. Né? E essa nossa remissão veio através da morte de Jesus na cruz. Né? Então, através da morte do Senhor na cruz, o nosso pecado foi pago, e a partir daí, somente ele que morreu pode falar, olha, tá aqui, tá justificado, tá pago o seu pecado. Entendi. Inclusive, em Romanos 8, versículo, se não me engano, vai dizer que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele sofreu a condenação, ele sofreu o castigo que estava, né, para nós. Então, assim, só para a gente encerrar meu pensamento nesse assunto, já que a gente está trazendo esse assunto do tribunal, vamos pegar uma outra possibilidade. Esse mesmo assassino comete essas coisas, né, horríveis, ele chega diante do tribunal e ele fala, olha, realmente eu fiz de errado, e aí o juiz fala assim, beleza, você errou, mas, seguinte, eu sou um juiz muito bonzinho, eu sou um juiz de muito amor. Então, assim, eu sei que se eu te soltar, se eu não te prender, se eu não te condenar, você vai continuar fazendo essas coisas erradas. Eu sei disso. Mas como eu sou um juiz muito amoroso, cheio de compaixão, eu vou deixar você sair. Né? O que você diria de um juiz desse? Sim. Ele é tão injusto, tão mal quanto essa pessoa que cometeu aquelas atrocidades. Então, o bom juiz, o justo juiz, ele não pode simplesmente negligenciar a dívida da pessoa, né? Ele não pode, só porque eu sou bonzinho eu vou deixar passar. O bom juiz ele não faz isso, senão ele deixa de ser justo. Sim. Então, trazendo, por que eu tô falando isso? Trazendo para a nossa linha de raciocínio aqui. Deus, ele precisava condenar o pecado, de alguma forma. O pecado que nós cometemos precisava ser pago. Deus não podia simplesmente esquecer, porque se ele esquecesse, ele estaria sendo injusto. Ele estaria justificando aquele que é ímpio. E isso a palavra de Deus fala que ele odeia, lá em Provérbios 17, se eu não me engano. Então, o que Deus faz? Ele envia Jesus, e Jesus que paga o preço. Todo o castigo que era destinado para nós cai sobre Jesus. Então, ou seja, esse pecado ele foi pago, mas não através do nosso sangue. Entendi. Do sangue precioso e santo de Jesus. Entendi. Então, nós podemos chamar isso de imputação da justiça de Cristo sobre os homens? Sim. Então, os homens eles se tornam perdoados perante Deus por um ato que outro fez? Que outro fez. Exatamente. E isso traz muito sentido porque o Isaías, você comentou, sobre não ser algo que está dentro de nós, algo que nós recebemos, né, de fora. Interessante. E o que o homem precisa, meio que abrindo uma outra pergunta aqui, o que o homem precisa para ele poder receber essa justificação na vida dele? Como que ele pode receber isso? Olha, a principal forma dele receber é crer em Cristo Jesus. Crer que o pecado dele foi pago por outro. Entendi. Eu acho que tudo parte daí. Né? Ou quando a gente fala, né, precisamos, né, quando a gente prega sobre aceitar Jesus, né, na verdade, quando a gente aceita Jesus, é isso que a gente está aceitando. Entendi. Né? Estamos aceitando o seguinte, olha, eu errei, eu sou pecador, reconheço que não consigo pagar o meu pecado e reconheço que
deposito em Jesus o pagamento desse pecado. Entendi. Então, eu recebo a justificação aceitando, né, tendo fé em Cristo, tendo fé que aquilo que Cristo fez me remiu de todo o pecado. Entendi. Isso é uma metodologia, né? Podemos dizer assim, que essa é um método da graça, né? Através da graça, né? Exatamente. Sim. É perfeito. É dessa forma. Por quê? A gente tem que tirar essa ideia de querer ajudar Deus a nos salvar. Isso acontece muito, né? Na Igreja Católica, por exemplo, a doutrina da Igreja Católica não crê que a salvação vem somente pela fé em Cristo Jesus. Ela acredita que é pela fé e mais algumas coisas, e mais algumas obras e tudo mais. E isso não é verdade, né? A palavra de Deus é muito clara. Se a gente pegar Romanos, capítulo 2, versículo 8 e 9, vai falar, olha, pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache, né? Eu conquistei a salvação. Então, de forma alguma, a salvação é conquistada por ações. Entendo. Então, isso que Isaías falou é muito importante. Todo mundo que está assistindo a gente nesse momento, né, se não tiver esse entendimento, você acha, não, eu vou ser salvo através das minhas boas ações, pela força que eu tenho, pela minha bondade, pela minha misericórdia, pelas minhas atitudes. Aí você vai para o inferno, né? Porque suas ações, as nossas ações, a minha, de todo mundo que está aqui, nenhuma dessas nossas ações é capaz de nos salvar. Né? A Bíblia fala no Isaías, né? Isaías, não lembro agora exatamente onde está, mas fala que as nossas obras são como trapo de imundícia. Nossas vestes de justiça são como trapos de imundícia perto, né, do nosso Deus. Sim, ou seja, para você agradar a Deus através das suas boas obras, isso para Deus é tão nojento, é tão sujo como um absorvente sujo. Você vê quão pesado é isso. Então, assim, se você acha que você é salvo pelas suas ações, se você acha que você pode ajudar a Deus através das suas ações, né, lugar no inferno é reservado. Então, muda esse pensamento, entenda que somente Jesus Cristo, somente o sacrifício de Jesus pode fazer você ser, não um merecedor, mas alguém que tem essa justiça de Jesus imputada em você, algo que não é seu, mas que é colocado em você. Ô, Breno, e isso é tão interessante também, porque a gente olha para a sociedade de hoje e a gente vê o homem cada vez mais querendo ser protagonista. Perfeito. Né? O homem cada vez mais puxando para si, né, aquela, digamos assim, aquela responsabilidade, né? Muitos falam, né, você não precisa se preocupar porque não é o que a igreja fala, o que a igreja prega, não é o que está na Bíblia, é aquilo que está no seu coração. Você precisa só ter um coração bom, né, e você vai para o céu. Muita gente ainda, né, comete E acha que tem, né? E acha que tem, exatamente. E muita gente ainda, né, comete o erro de dizer, não, você é tão bonzinho, você não pode ninguém pode falar que você vai pro inferno, sabe? Falta mais amor para as pessoas, né? Como que vão falar que você não vai ser salvo, né? Ou seja, sempre mais, né, a sociedade, o ser humano puxando para si, né, aquilo que é de Deus. Né? A Bíblia, como o Breno disse, é muito clara em falar, né, que nós somos justificados, a graça ela vem de Deus, ela vem de Jesus. Quem sou eu, né, Breno, para tentar ajudar a Deus com alguma coisa? Quem sou eu para ajudar a Deus a me salvar? Né? Então, assim, isso é só uma forma da pessoa viver em pecado de forma confortável. Exatamente. Isso é um pensamento totalmente errôneo, né, dessas pessoas, igual o Isaías trouxe muito bem. Ninguém é bonzinho. Tudo de bom que nós temos, né? A Bíblia fala, toda boa dádiva, tudo aquilo de bom que tem dentro de nós, vem do céu. Foi Deus que nos deu. A gente até já falou um pouquinho disso aqui nos episódios passados sobre a graça comum, que é a graça que Deus derrama sobre todos, até mesmo descrentes. E essa graça que permite com que nós façamos boas coisas, mesmo se a gente não crê em Deus. É essa graça que permite que a gente viva coisas boas nesse mundo. Então, sabe, tudo que nós temos vem de Deus, tudo aquilo de bom que nós temos vem de Deus. Se a gente for olhar para as nossas ações, sou tão bonzinho, mas ser bonzinho comparado ao quê? A sua própria justiça? Sim. A justiça dos homens, que é totalmente falha e está contaminada pelo pecado? O que nos fala se nós somos bonzinhos ou não é de acordo com a palavra de Deus. Você segue exatamente o que está aqui na palavra de Deus? Não sigo.
Então você não é bonzinho. É interessante isso. Você ofende um Deus que é eterno, que é eternamente digno de ser glorificado, de ser exaltado, de ser adorado. Você ofende esse Deus o tempo todo através dos seus pecados, através de pecados de ação, de pensamento, motivação, intuição, seja lá o que for. Nós estamos ofendendo a Deus o tempo todo. Então nós não somos bonzinhos. Não tem como. Não tem como. A nossa carne, a Bíblia mesmo diz lá em Romanos, né? Nós somos inclinados, a nossa carne é inclinada ao pecado. Exatamente. Né? E isso, na minha opinião, faz parte daquele pecado original, né? Que todos cometeram. Perfeito. Aquele pecado original fez com que a nossa carne fosse inclinada, né, para o pecado. Então não tem como a gente falar que por melhor que tentamos ser, né, nós nunca vamos conseguir pagar com nossas próprias mãos, né, pelo nosso pecado. Sim, nossa, incrível. Muito bom essa explanação. Só um último detalhe, que eu lembrei aqui, eu tô lembrando de Paulo. Paulo, no auge da sua maturidade de fé, ele fala que ele é o pior dos pecadores. Paulo, já seus cabelos brancos, provavelmente, ele fala que é o pior dos pecadores. Se a gente olha para a Bíblia, né, tirando Jesus, né, uma pessoa que mais se entregou pro reino de Deus igual Paulo, é difícil a gente achar. Né? E ele fala que é o pior dos pecadores. Ou seja, quanto mais conhecimento você tem de quem Deus é, quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você percebe o quão falho você é, o quanto você precisa de Jesus para te santificar, para te justificar, para te fazer nascer de novo. Nós, por nós mesmos, não conseguimos, e Paulo sabia muito bem disso. Então, né, talvez se você acha que é bom o suficiente para ser salvo, das duas umas. Ou você não conhece a Deus o suficiente, ou você não conhece a si mesmo o suficiente. E muito provavelmente as duas coisas. Isso me lembra aquele texto que Jesus ele vai para o Monte da Transfiguração, e lá aparece Moisés e Elias, né? Com ele ali, que simboliza a lei e os profetas, né? Porque os profetas, eles anunciavam que Cristo viria, que o Salvador viria, mas primeiro veio ali Moisés com a lei para mostrar para o homem que o caráter dele não alcança o padrão de santidade, né? Para mostrar quem nós somos. E o que o Breno falou aqui agora chama atenção nisso, porque quando a pessoa não se conhece, ela se julga santa, e ela cai dentro do que Isaías falou, que o homem que acha que consegue por si próprio puxa o protagonismo para si, né? E acaba que é um círculo, né? A pessoa ela não sai daquilo, ela fica achando que ela consegue, e não se conhecer é um resultado de não conhecer a Bíblia, que o Breno falou. Perfeito. Porque a teologia, que é o estudo sobre Deus, ele começa no estudo da Bíblia, né? Em casa, você começa a ler a Bíblia para você conhecer quem é Deus muitas vezes. A Bíblia é um caminho muito próximo para a gente começar a aproximar, nesse tatear, de encontrar quem é encontrar o Senhor, né? Eu lembro que quando eu comecei a caminhar lá atrás e tal, a gente tem uma autojustiça mesmo. A gente se sente bonzinho, né? Eu sou bonzinho, não faço nada de errado e tal, porque minha mãe fala, mas o parâmetro não é a mãe, não é o pai, não é a família. É o Senhor. Exatamente. Então tem que conhecer o Senhor, tem que ler a Bíblia, tem que se ver como pecador. Lembra a primeira vez que eu li Gálatas, as obras da carne? Eu falei, meu Deus, eu me encaixo nisso tudo. Eu falei, como que eu posso ser salvo, então? O que eu tenho que fazer? Mas uma vez, então, declarado justificado, quais são os frutos dessa justificação? O que a justificação traz para mim? Porque, vamos lá, vamos de novo na linha do tempo. Eu sou um pecador, eu conheço que eu sou um pecador por meio da palavra de Deus, ou alguém prega para mim, né? Eu vejo que eu estou numa situação difícil de pecado, e vem a palavra para mim da salvação, que Jesus ele morreu pelos meus pecados, eu pela fé acredito nisso, eu creio, então a graça ela me alcança, e o que essa justificação ela traz em mim, ela faz em mim? Eu acho interessante a gente ler Romanos 5, versículo 1, até o 2, 11, não sei, que fala bastante dessa frutificação, né? Do que é essa doutrina da justificação gera em nós, né? Então, Romanos 5, versículo 1, vai dizer o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. A esperança não decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu.
De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, acho que a gente pode destrinchar um pouquinho essa perícope aqui. No primeiro versículo já diz, né, Breno? Tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Exatamente. Que eu acho que é um ponto muito importante. Deus está em guerra com a gente? Pois é. Às vezes a gente pensa que sim, né? E talvez muita gente pensa que sim. Que existe uma guerra ali, que você corre atrás, né, de Deus. Nossa, Deus, eu tenho que... Deus... muita gente vê Deus quase mais que como acusador do que como salvador, né? E aí começa a imaginar o seguinte: nossa, se eu não fizer coisas boas, eu vou pro inferno, Deus vai me acusar, Deus vai me castigar, digamos assim. E quando a gente alcança o evangelho de fato, o evangelho pleno, né? Conforme o Senhor nos deixou na palavra dele, entende sobre a justificação, entende que nós podemos ter os nossos pecados redimidos, né, e que a graça ela é alcançável, né, e que ela é de graça, né, a gente consegue entrar numa condição em que a gente consegue ter paz no nosso coração. Entendi. Poxa, eu não preciso lutar mais com Deus. Eu só preciso crer, eu preciso acreditar. E é claro que, crendo, né, e acreditando e estando em Deus, Deus vai me ajudar a deixar aquelas práticas que eu tinha antes. Com certeza. Né? E isso faz com que a gente tenha esse nível de paz, né, no nosso coração. São duas pazes, né? Não sei falar assim, né? Não sei o que é o plural de paz. Duas pazes. Duas pazes. Essa muito bem que Isaías trouxe, que é a paz de Deus em nosso coração, que a gente tem mais essa tranquilidade, a gente, né, consegue ter paz com Deus, paz de Deus independente da situação que a gente estiver vivendo, a gente consegue ter essa paz. E também tem a paz com Deus que nós temos, porque, né, como você já disse aí, realmente estávamos em guerra. Né? Aqueles que não estão em Cristo Jesus estão em guerra com Deus, porque se rebelam contra Deus, vivem conforme acham que deve viver, não se voltam, não adoram o único Deus, o verdadeiro único Deus, vivem para si mesmos. Vive com aquele pensamento, né, Breno? Nossa, será que eu fiz boas ações o suficiente para Deus me aprovar? Tem muito disso, tem muito disso. Então, assim, a pessoa, ela não entende que ela está em guerra com Deus. Quem não está com Deus, está contra Deus. Sim. Quem não está debaixo da salvação, do sacrifício de Jesus Cristo, que é a única coisa que pode cobrir os nossos pecados, está sobre os pecados. Tem uma frase, eu não sei se é do C.S. Lewis ou se é de outra pessoa, mas fala que todo pecado ele será punido. Se ele não foi punido em Cristo Jesus, ele vai ser punido no dia do juízo. Então, assim, para nós que estamos em Cristo Jesus e entendemos seu sacrifício, nós não estamos mais em guerra com Deus, porque nós sabemos que a nossa dívida já foi paga. O nosso pecado já foi punido em Cristo Jesus, lá na cruz. Mas quem não aceita, quem não recebe Jesus Cristo, não recebe esse sacrifício e continua tentando a salvação pelo seu braço, pela sua força, essa pessoa ainda não teve seus pecados justificados. Essa pessoa ainda não teve seus pecados pagos. E ela vai ter que pagar no dia do juízo. Entendi. E aí, né, a gente sabe quão terrível vai ser esse dia. Então, essa paz que a gente também tem, essa paz com Deus. Deus já não está mais em guerra com aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí de nós acharmos que somos autossuficientes, né? Aí de nós. Hoje em dia existe uma cultura até que ela fortalece esse pensamento em nós. Muitos bancos, existem mecanismos de doação que você faz automático para várias causas sociais, e isso só reforça nas pessoas que não têm esse entendimento de que elas estão fazendo boas ações, que elas são boas pessoas. Eu deixo tanto por cento ali da minha renda para determinada causa social e tal. E como vocês dizem, isso não é suficiente para você ser salvo. Exatamente. Até tem uma frase que ela é muito controversa, ela é uma frase bem perigosa, que as pessoas dizem: Deus está mandando pessoas para o inferno.
né? E, enquanto, na verdade, pelo que vocês disseram, é o contrário. Deus está tirando pessoas do inferno. Tirando pessoas do inferno. Né? Porque uma vez que o nosso pai Adão pecou, todos fomos encontrados no inferno. Exatamente. Né? E não somente pelo pecado de Adão, mas também pelos nossos próprios pecados. Né? Nós herdamos a natureza pecaminosa, mas nós também temos nossos pecados. Nós somos condenados pelos nossos próprios pecados. Né? Então, realmente, nós estávamos todos caminhando para o inferno e foi um ato de misericórdia de Deus. Ele vinha até nós e nos fazer enxergar a beleza de quem Ele é, o sacrifício de Jesus, e nos fazer realmente nos converter, né? Converter daquele caminho e caminhar rumo ao céu. Só um último detalhe, Luiz, é só deixar, né, claro que a gente não está também falando contra as boas ações, as caridades, né? Sim. Pelo contrário, nós devemos fazer isso. Né? Isso é algo que Deus nos pede para fazer, nos ordena. Aquele que realmente é salvo, ele vai se dedicar, né, a ajudar as pessoas, ele vai se dedicar às boas práticas, às boas obras. Mas o que a gente está dizendo aqui é que as boas obras, até mesmo a caridade em si, ela não é a causa da nossa salvação. Ela não é a justificativa. Ela não é. Ela não justifica. Mas ela é um ato de quem já foi salvo. Ela é um ato de quem já foi justificado. Essa pessoa, automaticamente, ela vai ter boas obras que comprovem a sua salvação, a sua justificação. Sim. Né? Muito bem colocado, Breno, porque, né, talvez a gente, pelo tema, né, justificação, pode parecer, né, Breno, que a gente é contra de maneira nenhuma. Não ajudem ninguém. Misericórdia, de maneira nenhuma. Né? Eu acho que o Senhor nos ensina isso, a Bíblia nos ensina isso, né? A Bíblia nos ensina a ser misericordiosos, né? É algo que Deus coloca dentro de nós. E é como o Breno disse, isso apenas não justifica, não nos leva para o céu. Né? Além disso, né, o que nos justifica, né, para além disso, é a gente crer, né, e acreditar que fomos justificados pela morte de Jesus na cruz. Ótima colocação. Sim. Até tem aquela parte na Bíblia que Jesus ele fala, né, na separação dos da esquerda dos da direita, e ele fala, né, venham, né, vocês da direita, porque vocês me visitaram quando eu estive com frio, preso. São ações, né? E eles falam, quando nós fizemos isso para você, e ele fala, quando vocês fizeram um desses pequeninos, né? Assim como ele também dá o veredito para os da esquerda, né? Quando eles não fizeram a nenhum dos pequeninos. Então as boas ações já têm um lugar, mas como Isaías colocou bem, é porque o tema nos condiciona a falar do que nos leva a ser salvo. Né? Exatamente. Então o enfoque e olha como que isso é interessante, né, Luiz? Porque nessa passagem que você citou aí, né? Aqueles que fizeram as boas ações, né, dentro dessa parábola, eles se perguntam, né, quando que eu fiz isso? Sim. Né? Porque o coração deles não estava querendo justificar a salvação através da obra. Sim, por si próprio, né? Por si próprio. Né? E aquela boa obra, na verdade, foi a consequência dele já ter sido justificado, dele ser salvo, dele estar em Cristo Jesus. Realmente. Então, um exemplo assim que expõe, né, de forma muito boa, né, tudo isso que a gente tem falado aqui. Sim. O versículo 2 me chamou a atenção porque parece que ele fala de um estado que o cristão se encontra, né, Breno? Você lê pra gente, por gentileza, Breno? Versículo 2? Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Como assim esse estado de graça? Estado firme de graça? Consequência, né? A gente tá meio que como se a gente estivesse subindo uma escadinha aqui. E a justificação, ela também leva a esse estado. Ele tem muito a ver com o outro ponto que a gente falou. A gente não tá mais em guerra. Beleza, a gente não tá mais em guerra com Deus. Então a gente tem paz com Deus. E essa paz com Deus, ela vai causar em nós o quê? Um relacionamento com Deus, né? Porque Deus está em paz conosco, Ele já não está mais em guerra, Ele já não está mais irado conosco. Nós agora podemos nos relacionar com esse Deus de uma forma amorosa, de uma forma fiel. Então, assim, hoje nós podemos orar ao Senhor e Ele ouvir a nossa oração, né? E Ele ouvir e atender a nossa oração, não simplesmente ouvir, mas atender. Amém. Nós podemos ler a Bíblia e Deus pode dar a revelação, o entendimento que é além do que essas palavras estão dizendo. Né? A gente pode ter esse entendimento verdadeiro do que a palavra de Deus está dizendo. A gente tem a revelação do Espírito Santo. Então, a gente usufrui, nunca sei como é que fala essa palavra corretamente. Isso aí, a gente aproveita desse estado tendo relacionamento com Deus, né? Tendo essas práticas que a gente pode ter. Hoje a gente pode chegar no nosso quarto e orar e não nos sentir só, sabendo que Deus está ali nos ajudando, nos confortando, nos guiando, nos direcionando. Então a gente consegue aproveitar bastante
dessa companhia de Deus, dessa bondade de Deus, dessa misericórdia de Deus. Então a gente está naquele estado em que a gente está aproveitando tudo aquilo de bom que Deus é e Ele faz para nós. Ou seja, estamos num estado relacionável com Deus. Relacionável. Né? Podemos, de fato, a partir daí, nos relacionar mesmo profundamente, né, e sentir o toque do Senhor. Entrar no Santo dos Santos, né? Como o autor de Hebreus vai falar, hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos e ter contato com a glória de Deus, né? Sem que a gente seja consumido por ela, sem que a gente seja, né, evaporado por ela. Por quê? Porque quando nós entramos no Santo dos Santos, né, Deus olha para a gente e não vê mais os meus pecados, não vê mais os nossos pecados, mas Ele vê o sangue do Filho dele sobre nós. E, Breno, olha só, o sacrifício de Jesus, né? Ele trouxe uma mudança tão grande, né, para nós, para a humanidade, para a criação de Deus, né, que só através desse sacrifício, né, o Senhor de fato conseguiu com que, e a gente, né, como seres humanos, conseguimos aquilo que o Senhor sempre desejou para a gente, que foi ter relacionamento direto, né, aquele mesmo, né, que o Senhor tinha lá com Adão, de visitá-lo, né, de chegar lá no pôr do sol, conversar com ele, sentar do ladinho dele, contar ali, né, ouvir os problemas e, né, abraçá-lo e realmente ter aquele relacionamento, né, de pai para filho, né? Então, através desse sacrifício, né, hoje o Senhor nos permitiu com que a gente alcance isso, com que a gente se relacione com Ele de fato. A gente experimenta um gostinho disso aqui na Terra mesmo, né? Mesmo no mundo corrompido, exatamente. mesmo a gente ainda com pecado dentro de nós lutando ali, mas a gente consegue, né, ter como se fosse uma amostra grátis aí. E a partir daí a gente tem algo muito importante também, que é a esperança, né, da glória de Deus. Legal. Né? Que quando a gente tem esse relacionamento, né? Né? A gente, como o Breno disse, a gente já sente um gostinho ali e já tem aquela esperança, o dia que nós vamos encontrar com o nosso Senhor de fato. Né? O dia que nós estaremos com Ele. Né? O dia que nós... né? Ou seja, hoje em dia nós esperamos por isso ansiosamente. Né, Breno? É uma alegria nessa esperança, né? Há uma alegria, exatamente. Essa alegria, Breno, como que você vê essa alegria na esperança, assim? Porque, como você disse, você falou desse gostinho, é algo... Porque quando vocês foram citando todas essas... Colocou até como bênçãos, sabe? Sim. Porque é algo muito bom, né? Nós estávamos em uma situação precária, né? Esses tempos atrás, um ex-presidente, ele perdoou a dívida do FIES. Muita gente faz o FIES. Existe um número dentro das finanças que é muito interessante. Quando a pessoa atrasa a terceira parcela de um financiamento, ela já não vai... são dados científicos, ela não vai mais correr atrás de pagar para se regularizar. E o FIES meio que acontece isso, né? Que a galera vai na empolgação, corre e tal, faz. O governo vai pagar, eu tenho até 2 anos depois que eu formar para começar a pagar. E o governo ele sempre oferece perdão dessas dívidas. Fazendo um comparativo, assim, é lógico, infinitamente menor, mas a pessoa se sente muito agraciada por isso, porque ela já perdeu parcelas lá atrás, ela não vai correr atrás, está vivendo a vida dela e tal. Então, assim, a pessoa ela fica esperançosa. O FIES, ele perdoado ali, beleza, a pessoa segue a vida, mas em relação à justificação, ela tem um direcionamento também, né? Não apenas fomos justificados, beleza, acabou, depois vocês morrem, pronto, acabou. Existe uma esperança e uma alegria nessa esperança, né? Certeza. Por tudo que vocês falaram. Você gostaria de falar mais um pouquinho mais sobre essa alegria? É uma alegria que vai além de tudo aquilo que a gente está vivendo. Né? Outra coisa que a justificação traz pra gente. É uma alegria mesmo na tribulação. A gente acabou de ler isso aqui que Paulo fala sobre isso, né? Mesmo no momento de tristeza, no momento de dificuldade, porque isso é importante. Tem gente que acha que quando a gente se converte, né, a vida do cristão é só mar de rosas, é só beleza, você não tem luta mais. Pelo contrário, às vezes tem mais luta do que tinha antes. Né? É mais luta, é mais complicado. Tem mais coisa para você fazer, você tem que administrar ainda mais o seu tempo, porque agora você tem mais ocupações. Então, assim, é mais difícil até. E às vezes você fala, talvez você tenha possíveis perseguições, né? Aqui no Brasil a gente não passa por isso, mas tem vários países que perseguem aqueles que são cristãos até matam. Então, assim, não é que tudo vai ficar sem problemas, mas você vai conseguir ser feliz mesmo na tribulação. Porque você sabe que aqui é só de passagem. Amém. Você sabe que a sua esperança tá lá quando... naquele belo dia, quando o seu Senhor olhar nos nossos olhos e falar, servo bom e fiel, entra na alegria do seu Senhor. Irmão, naquele dia lá, eu acredito que, sabe, quando a gente contemplar a face de Jesus,
a gente vai falar, meu Deus, né? Tudo aquilo que eu passei, toda aquela luta, não, isso aí não foi nada. Foi nada, porque comparado a quem ele é. Tanto é que Coríntios vai falar isso, né? A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, vai falar: o peso da glória que nos será revelado não se compara com as, né, tribulações leves e momentâneas. Paulo, que sofreu demais. Perseguição, né? A chicoteada. Paulo dizia: eu morrer pra mim é lucro, né? Morrer é lucro. Ele sofreu muito. Ele sofreu muito mais, 10 vezes mais do que nós sofremos hoje em dia, que, vamos falar a verdade. Não porque ele fazia coisa errada, mas porque ele é cristão. Ele... Apenas por ser. Apenas por isso. Pregador da palavra. E olha o que Paulo fala: nossas leves e momentâneas tribulações. Nossa. Uau. E a gente, né, bate o dedinho na quina do sofá ali, e fala: Deus, o Senhor não me ama, acabou o leite, meu Deus, me abandonou. Comigo, né? Por que me abandonaste? Sabe? E por que Paulo fala isso? Que até mesmo essas tribulações pesadas que ele sofreu eram leves. Porque o foco dele não está naquilo que se vê, que é transitório. Ele vai continuar isso no versículo. Mas o foco dele está naquilo que não se vê, que aquilo é eterno. Então, por isso que a gente consegue se alegrar mesmo nas situações difíceis. Né? A gente consegue se alegrar mesmo nas tribulações, porque o nosso foco não está aqui. E Deus também nos fortalece. Deus nos dá condições para passar por momentos difíceis. Deus nos dá a força para superar um obstáculo. Então, assim, a gente sabe que por mais que tenha situações complicadas, Deus vai estar ali com a gente, nos ajudando, nos fortalecendo, nos direcionando. E também, lógico, nos mostrando que ali é por pouco tempo. Logo, logo, isso tudo vai acabar. E é ali que a gente deve estar com a nossa esperança. Amém. Isso é até um incentivo, quase que o tema da carta aos Hebreus, né? Porque muitos irmãos, assim, eu faço questão de mencionar isso aqui agora, porque muitas vezes, por mais que nós somos conhecedores, às vezes, dos textos, né, das escrituras, quando nós somos pegos em situação de adversidade, a emoção, ela meio que cala o que a gente conhece, né? É a tentação que nós temos. Verdade. E essa fala, ela tem uma importância nesse sentido, porque o que você falou é o seguinte: onde estiver o seu ponto de referência, isso vai definir as suas atitudes, né, a sua reação. Você disse que Paulo, ele estava com os olhares voltados para o céu. Né? Então, assim, as tribulações dele muito pesadas comparadas às nossas, né, às vezes coisas que nem podem ser chamadas de tribulação, elas são nada para ele. Né? Provavelmente Paulo passava coisas leves também, e talvez nem considerava isso tribulação, porque as coisas mais barra pesada dele ele chamava de leve, né? Mas por conta do olhar dele vinculado no céu. E assim, Breno, até agora pegando um outro lado, do que nós somos livres nessa questão toda, né? Porque a gente está falando de consequências da justificação. Isaías, nós somos livres do que nesse ponto todo aí, né? Como nós podemos ver? Livres da ira de Deus, né? A ira de Deus, ela estava destinada a nós, porque nós merecemos, porque nós pecamos, porque Deus estava ali, né? Deus era santo, Deus criou as águas, olha, vocês vão ficar até aqui, as águas obedeciam. Deus criou as estrelas, olha, vocês vão fazer isso, e as estrelas obedeciam. Deus criou todo o universo e todos falavam amém, aleluia, glórias a Deus. E Deus chega pro ser humano e fala, olha, não coma do fruto. O que o ser humano vai? Vai lá e come. Então, assim, né, a gente... Né, acho que tem até episódios que a gente fala de quão horrível o pecado é. A gente não tem noção disso, né? Mas o pecado é algo horrível. Então, Deus deveria, pelo bem da criação, né, nos condenar. E tinha uma ira santa de Deus destinada a nós. Né? Aquilo que a gente falou de sermos inimigos de Deus. E essa ira estava destinada a nós. E a gente ia sofrer a condenação eterna. Lago de fogo e enxofre. Mas, por nós sermos justificados mediante a fé em Cristo Jesus, nós somos libertos dessa ira de Deus. Amém. A ira de Deus que estava destinada a nós, ela caiu sobre Jesus, o Filho dele. Ele foi moído por causa dos nossos pecados. A Bíblia fala que Deus agradou moê-lo. Como assim Deus agradou moer seu próprio Filho? Sim. Por quê? Porque ali o pecado estava sendo esmagado. Ali o pecado estava sendo destruído, né? Ainda não foi liberto completamente, mas o pecado estava sendo destruído em partes ali. Então, por isso que Deus agradou moê-lo, porque naquele momento, Jesus estava levando todos os nossos pecados. Então, a ira de Deus estava descendo sobre Jesus. Getsemane, né? O que Jesus fala? Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. E esse cálice, vai ver, a cálice da ira de Deus. A gente vê isso em Jeremias, Isaías, né? Diversos versículos falando do cálice da ira de Deus.
Então, Jesus estava ali prestes a receber o cálice da ira de Deus. E ele recebe por causa dos nossos pecados. Aí a gente volta naquilo que a gente falou. Quem não está em Cristo Jesus, a ira de Deus ainda não foi descarregada sobre os pecados dele. Então, vai acontecer no dia do juízo, que é o julgamento eterno. Então, que felicidade maior do que essa, a gente ser livre da ira de Deus. Sim. Se ser livre da ira do Popó, né? Imagina, o Bambam que eu diga. Né? O Popó, né? Bateu nele até lá e o Bambam até virou as costas para não apanhar mais. Né? Ser livre da ira do Popó já é bom demais. Agora, a ira de Deus Todo-Poderoso, que pode condenar não somente nosso corpo, mas a nossa alma. Só para glorificar de fé mesmo. Deus estaria... nós estaremos livres nós estamos livres dessa ira, né, de Deus. E eu vejo que isso gera uma alegria em nós. Podemos nos alegrar em Deus também, né, Isaías? Podemos nos alegrar no Senhor, na presença do Senhor. Porque, por mais que pareça meio que ambíguo isso, né? Vocês mencionaram a questão de Deus moer Jesus. A gente fica meio triste, nossa, mas, né? Por minha causa... tem que ficar triste mesmo. Tem que ficar triste mesmo. Em certo sentido, tem que ficar. Mas como que essa alegria que nós podemos ter em Deus por conta disso, né? É muito em função da salvação, né? Eu acredito, né? Eu também acredito que é muito em função da salvação, né? E nós, como povo de Deus, nós somos um povo sem alegre. Sim, né? Porque a gente entende, né? Isso. E como o Breno disse, a gente recebeu. Nossa, quão maravilhoso é, né? Ficar livre da ira de Deus, ficar livre da condenação, né? Algo totalmente imerecido, né? O que nos deixa mais alegres ainda, né, Breno? Saber que a gente não merece, né? Que a gente não teria condições nenhuma de alcançar, né? E o Senhor, pela graça, te diz: toma, meu filho, vem cá, né? A gente, como a parábola do filho pródigo, né? A gente virou as costas pro nosso Deus, né? A gente pecou, né? Mas o Senhor nos recebeu de volta. E disse: olha, vem cá, eu vou esquecer tudo que você fez, vou colocar um anel no seu dedo, vou colocar sandálias nos seus pés, vou te dar um banho, né? Vem cá, que você é o meu filho, você vai continuar sendo meu filho. Essa passagem é muito forte, né? Sim. É muito forte. Então, eu acho que a alegria de estar com Deus, eu acho que já é maravilhosa demais, sabe? De você, não somente a alegria do que Deus te dá, mas além disso, a alegria de quem Deus é. De você poder contemplar a beleza de Deus. Você pega Filipenses 4, Paulo vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Não é naquilo que o Senhor pode dar, é no Senhor, em quem Deus é. Pega Salmo 37, versículo 4, e fala: deleita-te no Senhor, tenha prazer no Senhor. Não naquilo que Deus vai te dar, mas em quem Ele é. Então, assim, Deus já nos dá coisas maravilhosas demais, isso já é motivo, né, absurdo pra gente ficar feliz com isso. Mas mais do que isso ainda, a gente deve se alegrar em quem Deus é, de poder estar na presença dele, né? Eu acho que só quem vive isso, quem viveu isso, sabe o que é, o quão bom é. Quando você está ali orando ao Senhor, quando você está no culto, né, público, e vem a presença de Deus, e você sente aquela paz, aquele conforto, você não consegue nem explicar direito, né? Mas você sabe que Deus está ali e Ele está te confortando, te abençoando ali naquele momento. Então, essa alegria de conhecer a Deus é fantástica também. É uma alegria tão forte, que, principalmente quando a gente olha para trás, né? E olha e pensa assim: nossa, de onde Deus me tirou? Verdade. Olha o lamaçal de onde eu saí. Né? Olha como que eu tava com escamas nos meus olhos, não via esperança para mim, mas o Senhor me salvou, me redimiu, me limpou, e hoje eu tenho esperança, hoje eu posso olhar para frente. Então, assim, essa é a nossa alegria, né? E isso é uma alegria, assim, que não tem palavras para explicar, né? O quão nós como povo de Deus, né, somos alegres por isso. A gente tem que agradecer a Deus, falar: Deus, obrigado por você ter encontrado aqui, né? Que seria de nós. E é isso que Deus quer, né, Breno? Porque na própria parábola do filho pródigo, né, quando o filho retorna e o Senhor o recebe ali de volta, o seu pai o recebe ali de volta, qual é a primeira coisa que ele faz? É dar uma festa, né? Vou matar um boi aqui e vou comemorar, porque aquele que estava perdido foi achado. Se alegrar mesmo, né? Se alegrar. É muito interessante essa mensagem, então. É uma mensagem de alegria, né? Perfeito. Porque as pessoas que não aceitam essa mensagem, elas comparam muito. Isaías, ele começou muito bem, falando: não, nós somos um povo alegre. Porque a visão que se tem aí fora é de que o cristão, ele não é alegre.
porque ele não desfruta de coisas terrenas sem limites, né, por assim dizer. Existem muitas restrições, porque nem tudo convém. Então, acredita-se que nós não temos a alegria que as outras pessoas têm, enquanto na verdade é o contrário. Deus, ele nos dá uma visão para além da vida. E a nossa alegria, ela está vinculada em algo além da vida. Enquanto muitas pessoas que não conhecem, elas simplesmente têm, como que eu posso dizer assim, uma alegria voltada para agora, né? Para aquilo que é limitador, aquilo que é limitado, né? Isso é muito triste. Quão ruim deve ser viver uma vida assim, né? Sim. Eu não conseguiria me imaginar. Se Deus não tivesse me encontrado, se eu vivesse para esse mundo, eu não sei nem se eu estaria vivo, se eu teria aguentado isso tudo. Porque um mundo sem esperança, sem propósito de vida, Sim. Né? Sem um amor verdadeiro, né? Ser refém de várias situações, com tanto sofrimento, com tanta dificuldade, com tanta doença. Meu Deus, né? Imagina viver num mundo assim sem esperança, sem algo, sem ter alguém que vai te consolar, que vai te ajudar, que vai te fortalecer, que vai fazer tudo aquilo que a gente tá falando aqui. Então, assim, isso deve nos mover a compaixão, né? Encerrar esse ponto aqui da minha parte, isso deve nos mover a compaixão. Sim. Porque, agora falando para nós cristãos, muitas vezes a gente tá passando ao lado de um lugar que tem pessoas cometendo pecados, né? Um lugar onde Deus não se agrada. E a nossa atitude, muitas vezes, nossa, né? Deus tem que cair um fogo do céu aqui, consumir esse povo tudo, matar esse povo tudo aqui. Ou tem uns até que fica com uma inveja enrustida ali no fundo. E, assim, a gente tem que ter misericórdia, sabe? E eles vão encontrar aquilo que a gente encontrou, né? Então, a gente deve fazer com que aquilo que Deus fez em nossas vidas transborde na vida dessas pessoas também, né? A gente não deve guardar todas essas coisas maravilhosas que a gente está falando aqui de Deus para nós mesmos. Não, a gente tem que olhar para as outras pessoas com compaixão e falar, nossa, elas não têm isso que eu tenho. E eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa para que elas consigam, né, entender isso. Eu preciso proclamar o evangelho, eu preciso ajudar essas pessoas de alguma forma. Eu preciso compartilhar aquilo que Jesus fez comigo, porque foi tão bom para mim, que misericórdia daqueles que não têm isso. Acho que nosso coração deve estar voltado nesse sentido. Aquele que foi justificado deve se comover e se mover para ser instrumento de Deus para justificar outras pessoas. E a partir daí, Breno, só complementando também, se torna tão mais... A gente falou lá no começo sobre as boas obras, né? A partir daí, é sempre gostoso, né? Também a gente ajudar outras pessoas, né? Eu acho que todo ser humano, né? Ou pelo menos a grande maioria sente prazer em ajudar o próximo, né? Mas a partir daí, quando você tem essa esperança, isso se torna ainda mais prazeroso, né? Isso ainda se torna quase que uma necessidade nossa, né? De ofertar na vida do outro, né? De ajudar o outro, porque a gente quer que ele sinta a mesma alegria que nós, né? E principalmente, né, não apenas boas obras nesse sentido, mas principalmente pregar o evangelho, né, para que mais pessoas possam ter as escamas dos olhos caídas, né, e enxergar que há solução para todo mundo. A melhor boa ação que nós poderíamos fazer, né? Exatamente. Levar o evangelho. Levar o evangelho. É levar a salvação. Sim. Isso é muito interessante porque de tudo que foi falado aqui hoje, quando você recebe algo bom, aquilo, se for bom de fato, você compartilha. De alguma forma, né? Então isso é até confrontador. Eu não queria nem terminar dessa forma, mas é confrontador, porque se não estamos compartilhando, será que entendemos de fato quão bom é a mensagem que recebemos? Né? Por que estamos parados? Né? Por que nós estamos nos movendo? A gente tem esse senso, né, de compartilhar. A gente vê um filme bom, a gente quer que as outras pessoas assistam, né? A gente consegue um grande feito na nossa vida, uma conquista, a gente quer compartilhar com todo mundo, isso. Então, assim, você disse muito bem, tudo aquilo que é bom, a gente quer compartilhar com as pessoas. Né? E por que a gente não compartilha mais a mensagem da salvação? Por que será que a gente não crê no poder dela mais? Ou porque a gente está pensando muito na nossa vida? Né? A gente está tendo compaixão dos outros? É isso que a gente deve pensar, né? Por que eu não estou compartilhando aquilo que me salvou, que me curou, que me justificou? Muito confrontador, né, Breno? Porque hoje o Instagram tá aí, né? Todo mundo compartilhando, né? Muita coisa boa que tem acontecido, né? Sim.
momentos bons, momentos felizes, né? Acho que ninguém quer compartilhar ali os seus momentos ruins, né? Ninguém faz isso. Mas também o Instagram tá aí também, né? Pra gente pregar o evangelho, né? As redes sociais estão aí. Então, assim, uma ótima oportunidade até para quem está assistindo já compartilhar esse vídeo aí. Seremos indesculpáveis, né? Exatamente. Ferramenta tem. Gente, foi um prazer. Aprendi muito. Breno, obrigado. Isaías, obrigado. Amém, irmão. Irmãos, vocês estão assistindo. Agora você entende que você é justificado, que não existe mais a conta do FIES na sua conta espiritual. Você não deve mais a Deus. Se você aceitou Jesus, claro, né? Se você, pela graça, né? Você aceitou a Cristo, você está justificado. Você tem essa grande dádiva que você recebeu e sinta-se movido, irmão, a compartilhar isso. Já deixando o seu like nesse vídeo, que ajuda a compartilhar, a ferramenta, o YouTube, ele vai impulsionar o vídeo quando você deixa seu like, um comentário. Você também pode compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, que eu sei que você está em mais de 30 mil, né? Cada dia surge um grupo de WhatsApp novo, né? Então compartilhe nos grupos de WhatsApp e faça a obra de Deus, irmão. Você foi salvo. Comunique que Deus quer perdoar dívidas para as pessoas. Nós somos chamados para isso, amém? Que esse episódio possa te mover a levar essa boa nova em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Fique ligado nas nossas redes sociais que toda semana a gente está gravando, está publicando e tem coisa boa vindo por aí. Tá bom? Até mais. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.